A empatia em nosso meio, ela age. E o amor de Deus cura a cada um através das orações. E eu imaginava que num momento de luta com a qual eu estava passando mais minha esposa, o nosso irmão Jorge, tão longe, estava numa situação que seria ser pior. Mas, através da graça de nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo, nosso irmão já se encontra em casa neste dia de domingo e podemos adorar o nome santo do Senhor, continuar acreditando que aquele que começou a boa obra, ele será fiel para terminá-la, até o seu grande dia de vier buscar a tua igreja. Aleluias, glórias a Deus. Eu quero deixar apenas um versículo, irmãos, meditação na palavra do Senhor nessa noite. Se encontra no livro de Josué, capítulo 7, primeiro versículo. Livro de Josué, capítulo 1, capítulo 7, versículo 1, apenas. Você que encontrar, glorifique o nome santo do Senhor. Amém. Onde Glória ele esteja, não perca a oportunidade de adorar esse Deus santo e poderoso que se encontra em nosso meio. Aleluias. Deus seja louvado. Livro de Josué, capítulo 7, versículo 1. A palavra do Senhor vai nos dizer assim esta noite: entretanto, os israelitas foram infiéis com relação ao Herém, anátema, ao que fora consagrado à destruição. Acã, filho de Carme, neto de Zabde, bisneto de Zerá, da tribo de Judá, apossou-se de alguns objetos que estavam sobre Anátema, e por isso a ira e a fé do Senhor acendeu-se contra Israel. Só até aqui em nome de Jesus Cristo, os irmãos podem se assentar, glorificando o nome do Senhor. Aleluias. É uma palavra um pouco pesada, né, irmãos? E o que mais chama a atenção deste único versículo que eu li essa noite, que Deus se acendeu a sua ira contra toda a nação de Israel, todo o povo, e foi por conta de apenas uma pessoa. Aqui na tradução nós vamos ver que fala sobre alguma palavra, fala por impiedade em relação a Herém. Nós vamos ver que o significado de Herém é entregue ao Senhor ou está sob proibição. Então era algo que ninguém poderia se tocar. Ninguém poderia levar para casa, ninguém poderia nem ao menos especialmente chegar perto demais, porque havia uma ordenança sobre aquilo. E nós vamos ver que anátema também significa uma pessoa condenada, uma pessoa que está sob julgamento, uma pessoa que fez algo de errado e está sendo uma pessoa amaldiçoada. É interessante, irmãos, que para chegar nesse ponto, nós voltamos lá atrás. É interessante que quando Moisés, por tudo que Moisés já havia vivido, Moisés chegando ao longo do fim da sua caminhada, nós vamos ver que a palavra de Deus mostra que Moisés, por um momento, a qual o povo todo ao seu redor tirava a sua atenção, o povo estava trazendo tantos problemas para Moisés, o povo estava estressando, que Deus apenas deu uma ordenança que Moisés pudesse fazer o quê? Olha, toque na rocha, que haja água. E nós vamos ver que num momento de estresse, talvez de ira, tantas pessoas falando em sua cabeça, Moisés feriu a rocha com ira. E aquilo foi a ponto de permitir que aquele homem não pudesse adentrar a terra prometida. E não foi só isso, irmãos, porque a palavra de Deus diz que quando mandou-se espias, olha, adentrem a terra e olha como ela é, o que tem lá, o que nos espera. E a palavra de Deus diz que foram alguns homens à terra
E ao voltarem de lá, ficaram assustados, porque viam que havia gigantes naquela região. E a palavra de Deus diz que apenas 2 homens, que com coragem não se importaram que havia um perigo naquelas terras, mas confiavam que através do Deus de Israel, eles teriam o poder de adentrar e tomar aquilo que o Senhor havia prometido ao povo. E é tremendo, irmãos, que Deus, por conta dessa situação, condena também ao povo, juntamente com Moisés. Tanto que a terra prometida foi permitida para Caleb e Josué. E nós vamos ver que Moisés, por ele ter perdido a promessa, Deus ainda deu ele a capacidade, no último momento de sua vida, em cima do monte, poder avistá-la com seus próprios olhos, aquilo que Deus havia prometido muito antes aos seus antepassados. E agora, Moisés, havendo morto, o Senhor chama a Josué, o seu servo. Que Moisés, irmãos, é interessante que ao longo da sua caminhada ele preocupou-se em trabalhar com o povo, de educar, exortar. Moisés sempre estava tentando disciplinar o povo a ordenanças que o Senhor havia de trazer, a fazer o povo se santificar, a procurar a Deus de coração e não permitir que se contaminassem com as nações pagãs. Mas agora vemos Josué, um homem que tomou posição como líder de Israel. E naquele momento nós vamos ver que no primeiro capítulo Deus já chama Josué para que ele não houvesse de sentir medo, que aonde quer que ele colocasse a planta dos vossos pés, abençoado seria aquelas terras, que ele não devia de temer todo o mal e perigo que havia adiante. Aleluia. E a palavra de Deus vai nos mostrar que quando Josué começa a caminhar com o povo, irmãos, ele já se depara com uma grande cidade fortemente murada. É interessante que a Bíblia vai descrever que o povo precisou caminhar ao redor da muralha. Não fala de um muro, mas sim uma muralha, é algo grandioso, uma estrutura bem colossal, que a palavra de Deus vai nos mostrar que as pessoas que viviam dentro daquela cidade não se preocupavam ali no povo estar andando ao redor da cidade, não atacaram o povo de Israel. Não havia como adentrar aquela cidade se não fosse uma ação e o agir de Deus na vida do povo. Aleluia. E nós vamos ver, irmãos, que Deus chama a Josué primeiramente a fazer o quê? Chame o povo a se santificar. Aleluia. E o povo vem a se santificar, que nós vamos ver em Josué 3:5, quando Deus disse, Josué também ao povo: santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilhas no meio de vós. Aleluia. Irmãos, eu não sei explicar, e muito menos até o melhor dos teólogos vai entender a forma e o agir de Deus quando Deus dá uma ordenança. Porque primeiramente vamos ver que Deus chamou a Josué: olha, não se intimidem com aquela muralha, porque o Senhor havia dito que todas as cidades ele estaria no comando do exército de Israel, que apenas o povo se colocasse diante da sua presença e ele iria na frente, sendo o Senhor dos exércitos. E vamos ver que Deus dá uma ordenança, irmãos, de o povo dar a volta diante da muralha. E a palavra de Deus diz que Josué chama os seus 7 sacerdotes, pega 7 chofás, que são como trombetas, peguem a arca da aliança, e o Senhor nos ordenou caminhar. Apenas vamos dar a volta à cidade. A palavra de Deus vai mostrar que assim foi o povo. O que chama a atenção, irmãos, que a primeira volta
é como se fosse um momento de consagração. Deus deu uma ordem e nós vamos buscá-lo, nós vamos nos entregar mais diante da presença dele. Mas a palavra de Deus diz que foi necessário o quê? 7 dias. O povo caminhava, dava a volta em volta da muralha, voltava para o acampamento e se passava um dia. E novamente, o capítulo 6 diz que eles fizeram isso até o 7º dia. E a palavra de Deus é interessante que no meio do 3º, 4º dia, o povo poderia até questionar Josué. Josué, então por que nós estamos dando a volta? Por que nós estamos tocando o shofar? Esse povo vai acabar achando que nós somos doidos. Que nem ao menos nós nem atacamos eles com flecha, nada, mas o Senhor dizendo. Porque com certeza o povo pode ter rido daquela multidão caminhando ao redor da muralha. Mas isso mostra que é um momento de paciência. E sem a paciência não vem a vitória. Aleluia, porque no 7º dia, o povo, antes mesmo do arraiar do sol, a palavra de Deus conta que o povo saiu e foram 7 voltas ao redor da muralha. Aleluia. A palavra de Deus vai nos dizer que quando Josué deu a ordenança, Deus é tremendo, quando ele deu a ordenança que tocasse o shofar, as muralhas elas vieram ao chão, elas ruíram. Deus seja louvado. E a palavra de Deus diz que aonde quer que tinha um israelita já entrasse cidade para tomar aquilo que o Senhor havia entregado em suas mãos. Então nós vemos que o povo de Deus era muito numeroso ao redor da muralha. Só, irmãos, que é tremendo. E muitos pregadores falam, né? Tem que derrubar a muralha para a vitória. Glória a Deus. Só que ainda havia peleja pela frente. Deus é tremendo. Não era só derrubar e estava em suas mãos, mas o povo tinha que batalhar por aquilo que Deus havia entregado. É tremendo, irmãos, que quando nós vemos que no capítulo 6, no versículo 18, Josué ele deixou apenas um requisito. Ele, olha, nós vamos adentrar, mas lembrem todos vocês, olha o que a palavra de Deus diz: mas vós guardai-vos do anátema, ficai distantes do que é consagrado à destruição, não tomeis posse de coisa alguma que é anátema, não vos deixeis mover pela cobiça, por isso tornaria anátema o acampamento de Israel e traria desgraça e destruição sobre toda a congregação israelita. Apenas uma ordenança que o líder pediu a todo o povo, na verdade 2, mas essa é a que mais nos chama a atenção, porque a segunda, irmãos, foi que quando adentrasse houvesse misericórdia sobre a vida de Raabe, porque para muitos era uma mulher que na sociedade chega a ser desonroso. Muitos nem gostariam de ser pego nem conversando ou cumprimentando uma pessoa daquela posição, por ela ser uma prostituta. Mas pela fidelidade, por aquela mulher ter ouvido falar sobre o povo de Deus, a sua confiança em quem era o Deus de Israel, ela permitiu que os espias, dias atrás, viessem a se esconder em sua casa, e a mesma os livrou a permitir que eles conseguissem fugir e saíssem da cidade com vida. E é tremendo que Josué, por garantia, permitiu que essa mulher se tornasse parte do seu povo. E é interessante, irmãos, prestem então tamanha atenção na palavra do Senhor, que a bênção veio sobre uma mulher cananeia. E a bênção alcançou somente ela? Não. A palavra de Deus diz que alcançou os seus pais, os seus irmãos e toda a sua parentela, através da fidelidade de uma mulher que nem era do povo de Israel. Mas a palavra de Deus vai mostrar que no meio dessa confusão, no meio ali
do povo estar dominando a cidade, um homem chamado Acã permitiu que, no momento, talvez ele tenha acreditado que ninguém estaria vendo. Talvez ele olhou para os lados, olhou para o morro. Talvez ele estaria ali sozinho, muitos já haviam se retirado. E a cobiça do seu coração falou mais alto. A palavra de Deus diz que aquele homem, ele acaba que pega os despojos ali que estavam consagrados ao Senhor. A palavra de Deus diz que tudo na cidade foi destruído, até os animais. Mas tudo que era ouro, prata, bronze, tudo que era de valor, seria consagrado ao Senhor, e não haveria de ninguém tocar. É tremendo, irmãos, que o que chama a atenção é que este homem, ele pegou, ninguém viu, isso estando em Jericó. Mas quando nós vamos olhar, logo a seguir, Josué, ali de Jericó, Josué já pensa: olha, tem uma cidade próxima chamada Ai, eu vou mandar uns espias, dar uma analisada como está a cidade, para que nós possamos já tomar uma posição e ir logo a seguir. É tremendo que a palavra de Deus diz que alguns israelitas subiram. Olha o que a palavra diz: assim que voltaram, Josué reportaram: não é necessário que suba todo o povo, mas apenas 2 ou 3 mil homens subam para atacar Ai. Nem se fadigue todo o povo, pois os habitantes não são tão numerosos. Olha o erro do povo de Israel em não acreditar. O povo deixou passar despercebido. E nós vemos, irmãos, um outro fator, grande erro com o líder. Porque diante daquela situação, Josué não buscou uma orientação divina. A palavra de Deus diz que logo após Jericó, Josué já vai dar ordenança: não, se nós descermos uma grande cidade, só pode mandar 3 mil homens, é mamão com açúcar. Então estava meio que no papo, como muitos dizem. Mas, irmãos, é tremendo que quando Deus quer, pode ser 20 homens, vai decidir um exército, para mostrar ao povo e ensiná-los o que o Senhor quer falar com cada um de nós. E a palavra de Deus diz que foram mortos 36 israelitas. Um povo tão pequeno conseguiu vencer a luta a ponto que eles tiveram que correr para os vales. E o exército inimigo ainda veio correndo atrás deles. E Josué, a primeira posição que Josué tomou foi, a palavra de Deus diz que ele se prostrou com o rosto em pó e buscou a Deus: Senhor, qual o motivo de ter ocorrido isso? O Senhor nos entregou Jericó em nossas mãos. E nós vamos ver em capítulo 7, Josué exclama: ó eterno Deus, por que fizeste esse povo atravessar o Jordão? Foi para nos entregar nas mãos dos amorreus e nos exterminar? Antes de nós contestássemos em continuar no outro lado do Jordão? Perdoa-me, Senhor, mas o que poderei dizer agora que Israel foi derrotado e humilhado pelos seus adversários? Josué queria entender por que estava ocorrendo aquela situação. A palavra de Deus vai mostrar que Deus vem logamente falar e dizer: olha, levanta do chão, o que se encontra dessa maneira? E Deus já vai direto ao ponto, mostrando que o povo havia pecado contra Deus. E Josué, sem entender: como assim, Senhor? O que está ocorrendo? Porque nós perdemos essa batalha. E Deus fala com Josué que alguém em meio ao povo cometeu o erro de pegar aquilo que não era devido, aquilo que era consagrado ao Senhor, e com isso trouxe uma grande consequência a todo o povo. E é tremendo, irmãos, que eu falei lá atrás que quando a gente vê Acã, ele comete o pecado aonde? Em Jericó.
mas as consequências do seu pecado vêm cair só depois de passar pela cidade de Ai. Porque muitos acreditam que ali naquele primeiro momento, não, vamos esconder que ninguém viu, nada, ninguém sabe, vou passar despercebido. Mas vemos em Provérbios 15:3 que os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os bons e os maus. Não tem como se esconder de Deus. E Josué, pela orientação de Deus simplesmente falou: olha, pode procurar em todas as tribos, vai aos poucos, examinando, mas irei te mostrar através da busca quem é que cometeu o pecado. E vamos ver no capítulo 8 que Acã veio de tribo em tribo, caiu na tribo de Judá, caiu na família de Zari, aí já foram para Zera e só foi descendo. E é interessante que quando Josué chega diante de Acã, a palavra de Deus fala aqui e fala: olha, seja totalmente sincero, amigo, porque você permitiu essa situação. E Acã responde a Josué: em verdade, fui eu que pequei contra o Senhor, Deus de Israel, e eis o que fiz: vi entre os despojos um belo manto, um tecido silinear, Babilônia, 2,4 kg de prata e uma barra de ouro. Eu me deixei seduzir pela cobiça e me apossei deles. Estão escondidos no chão da minha tenda, com a prata por baixo. Aqui nós vemos que aquele homem estava sendo sincero, ele já estava encurralado, não tinha como mentir diante da presença de Deus. Irmãos, é tão séria a situação que estamos vivendo uma era a qual muitos cometem pecados gravíssimos diante de Deus, estando dentro da casa do Senhor. Irmão, você está falando aqui? Não, estou falando da igreja em geral, a igreja de Jesus Cristo que necessita ouvir a palavra. Pessoas as quais cometem, com o tempo perdem, se tornam anestesiadas. O pecado chega a tirar a sensibilidade do Espírito Santo, que aquilo ali vai só proliferando. E é tremendo, irmãos, que a pessoa, quando ela está tão anestesiada, ela está cada vez mais se afundando no lamaçal do pecado. O grande risco que ela corre de não só ela vir a fracassar, mas ser um grande tropeço, uma grande pedra na vida dos seus irmãos ao seu redor, se torna cada vez maior. Estamos vivendo uma era de grandes escândalos. Algumas semanas atrás, não vou lembrar o dia, mas uma jovem falou comigo que o seu pastor, que o mesmo era seu padrasto, havia caído novamente no erro das drogas. E é algo tão, irmãos, tem que haver tamanha misericórdia pela igreja, que muitos dos que serviam a Deus naquele local, 40% da igreja foi embora por conta de um erro de uma pessoa. E quando a gente fala de Acã, tem um grande exemplo de quem? Adão. Porque Adão estava onde quando ele pecou? No paraíso. Acã se encontrava dentro da terra prometida já. Acã não era um homem perfeito. Todos estavam à procura da perfeição através de consagração, buscando ao Senhor. E da mesma forma, Adão se deixou levar a comer o fruto proibido. E nós vamos ver que Acã se deixou ser seduzido pelas riquezas que se encontravam naquele local. É tremendo que a forma que Deus age na vida de uma cananeia, Deus permitiu que a bênção alcançasse toda a sua família. Agora nós vemos um grande contraste. Um homem israelita da tribo de Judá, que não só ele estava sendo condenado, mas a palavra de Deus que todos os seus filhos, a sua esposa, a sua família, as suas ovelhas, a sua tenda, todos foram retirados do arraial.
e não houve uma outra saída a não ser eliminar o povo, eliminar aquele pessoal do meio do povo, através da lei, que desejava, que era relatada apedrejamento. Às vezes, irmãos, é necessário nós examinarmos bem quem está ao nosso lado. Se certas pessoas, não é errado termos amigos que não são cristãos, mas será que aquela pessoa, ela consegue te incentivar, ela consegue, qual o nome da palavra? Hoje? Não, quando uma pessoa, esqueci. É quando a pessoa consegue fazer a cabeça da outra. Influenciar. É uma palavra tão usada hoje, eu esqueci. Mas devemos ter total atenção, irmãos, que se aquela pessoa tem a capacidade de nos influenciar, ou nós, através da palavra de Deus, estamos alicerçados e consagrados, temos a capacidade de nós levarmos luz à vida daquela pessoa. Será que estamos vivendo dentro da palavra do Senhor corretamente? Porque vemos que Acã acreditava que ninguém viria, mas o Senhor, Ele é conhecedor dos nossos corações. Ele sabe o que se passa, as nossas intenções dentro do nosso coração. E que o Espírito Santo de Deus, irmãos, venha nessa noite permitir que dentro de nós haja uma postura de sempre permitir que o Senhor examine cada cantinho do nosso coração, o mais profundo que Ele puder, que nós possamos abrir a nossa vida por inteiro. Não podemos julgar Acã pelo erro, que é muito fácil nós falarmos: esse homem cometeu isso, eu não passaria pela mesma posição. Porque nós somos pessoas imperfeitas à procura da perfeição através de Cristo. E é só Jesus que pode permitir que cada um de nós sejamos canais de bênção e não pedras de tropeço na vida dos nossos irmãos. Então, que o Senhor Deus abençoe a cada um em nome de Jesus Cristo. E que essa palavra seja um alimento diário para a nossa vida. Que possamos permitir que o Senhor trabalhe em nossos corações. Não é porque Acã era um israelita, fazendo parte do povo de Deus, que ele foi salvo. Nós vemos que uma prostituta, ela alcançou a graça de Deus através do arrependimento e a vida entregue diante do Senhor. Aleluia. Eu agradeço essa rica oportunidade em nome de Jesus Cristo. E agradeço novamente aos irmãos pelas orações. E no dia que eu passei a prova, quinta-feira, eu liguei desesperado ao pastor Divino, porque eu gostaria que alguém desse uma palavra de motivação à minha esposa, porque a situação realmente foi algo que desesperador. E graças ao bom Deus, irmãos, eu fiz o que eu consigo, o máximo, descansando em Deus. É tremendo que a minha esposa está de prova. Nós fomos no Uno deixou nós na mão no meio da DR, no hospital, nós abandonamos o carro. Lá perto do radar indo para a neve, fomos de carona. Um homem que passava de Uber sentiu no coração de parar, porque achou estranho. E no meio da viagem, outra pessoa vou levar vocês, levou. E graças ao bom Deus, o Senhor fez ali mais novamente um milagre na vida dela, como Ele tem feito na vida de cada irmão a cada dia, em nome de Jesus Cristo. Eu fico feliz que esse momento de gripe, até mesmo a irmã Helena já se encontra aqui conosco. As nossas irmãs, o Senhor tem mantido a saúde de cada uma, e assim nós vamos continuando enfrentando essa batalha até um dia o nosso nome ser chamado no livro da vida. Aleluia.